Olá pessoal, a aula de hoje será sobre cirrose hepática. A cirrose hepática é uma causa importante de mortalidade e morbidade no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, morrem por ano 800 mil pessoas decorrente de cirrose. Só nos Estados Unidos, 27 mil pessoas ano morrem. A doença hepática crônica, ela tem um agravante econômico e social muito importante, porque ela afeta pessoas no período produtivo de trabalho, trazendo adoecimento, incapacitação e morte prematura. Antes de começarmos a falar da cirrose, vamos fazer uma pequena revisão funcional e histológica do fígado. O fígado, ele é formado principalmente por um único tipo celular, que são os hepatócitos. O fígado, ele se organiza numa arquitetura geométrica típica, formada por polígonos microscópicos denominados lóbulos hepáticos. Dentro do lóbulo hepático se organizam placas de hepatócitos que se dispõe de forma tortuosa. Entre uma placa de um hepatócito e outra se encontra o sinusoide hepático. Nessa figura você consegue ver um pequeno fragmento de um lóbulo hepático. No centro se encontra o sinusoide hepático. Ele se dispõe de forma fenestrada. O sinusoide hepático é formado por células endoteliais e células de Kupffer, que são células fagocitárias, participam tanto da defesa do nosso organismo quanto da hemocaretese. Entre as placas de hepatócitos e sinusoides hepáticos, há espaços estreitos denominados espaços de Dicey. Nesse espaço, nós temos as células estreladas, que são as células mais importantes para a gênese da cirrose hepática. A célula estrelada, ela tem pouca atividade metabólica. Sua função principal é o armazenamento da vitamina A. Mas o que é a cirrose hepática? A cirrose hepática pode ser um processo final de uma doença hepática crônica. É um processo difuso, se caracteriza por fibrose, a conversão do parênquima normal por nódulos estruturalmente anormais. São chamados nódulos de regeneração, onde o lóbulo hepático ele perde completamente a sua organização e passa a ser circundado por tecido fibroso. Esse processo que ocorre no fígado, ele é essencialmente irreversível. No entanto, em resposta a uma lesão, ocorre a ativação das células estreladas, com perda desses depósitos de vitamina A. Ocorre proliferação e desenvolvimento do retículo endoplasmático rugoso e começa a secretar para a matriz extracelular diversas substâncias, principalmente o colágeno do tipo 1 e do tipo 3. Além disso, as células estreladas adquirem características contráteis. Nessa figura você vê um pedacinho de um lóbulo hepático de um cirrótico. Aqui você vê que houve ativação das células estreladas, deposição do colágeno no espaço de Dicey. Também ocorre a contração dos sinusoides e a defenestração desses sinusoides. Como consequência, a alteração nas trocas entre o plasma e os hepatócitos, prejudicando assim o processo de metabolismo. A cirrose hepática ela é causada principalmente por hepatite B crônica, hepatite C crônica, doença hepática alcoólica e doença hepática alcoólica não gordurosa. Ela também possui outras causas menos frequentes, como distúrbios metabólicos, doença hepática autoimune e obstrução do fluxo venoso. As duas principais complicações da cirrose hepática é a hipertensão portal e a insuficiência hepática. A hipertensão portal ela é decorrente do aumento da resistência vascular periférica dos sinusoides hepáticos. Lembrem-se que ocorre a contração dos sinusoides hepáticos. O paciente cirrótico, de forma extrahepática, ele é completamente vasodilatado pelo aumento da produção de óxido nítrico, mas a nível intrahepático, a nível de sinusoide hepático, ocorre vasoconstrição e aumento da resistência vascular periférica. No processo inicial da hipertensão portal, há um aumento do baço, aumento sequestro de plaquetas
e de outras células sanguíneas. Por isso, o paciente apresenta plaquetopenia. Além disso, vasos que costumam drenar para o sistema porta, como a veia gástrica esquerda, começam a reverter o seu fluxo em decorrência do aumento da hipertensão portal, procurando vias colaterais a fim de diminuir de uma forma compensatória essa hipertensão. Tudo isso leva ao aparecimento de varizes pelo desenvolvimento de colaterais portosistêmicas. Como há uma vasodilatação esplâncnica e sistêmica, como já foi falado, o paciente cirrótico é um paciente vasodilatado, a ativação do sistema neurohumoral, com a retenção de sódio e água e aumento do volume intravascular. Depois nós vamos ver que por conta dessa ativação constante do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o paciente cirrótico vai acabar adquirindo uma insuficiência renal, que é o que eles chamam de síndrome hepatorrenal. É importante saber que, de modo geral, para o aparecimento de varizes, a pressão venosa hepática deve ter no mínimo entre 10 e 12 milímetros de mercúrio, e para que ocorra a ascite, deve ter no mínimo 12 milímetros de mercúrio. Outro fenômeno decorrente tanto da insuficiência hepática quanto da hipertensão portal é a encefalopatia hepática. A amônia é uma toxina normalmente removida pelo fígado. Como há uma diminuição do metabolismo do cirrótico, bem como a formação de vias colaterais do sangue, ocorre o acúmulo da amônia na circulação sistêmica. Grandes quantidades de amônia no sistema nervoso central causam a destruição dos astrócitos, que são as células de suporte do cérebro. Quanto à icterícia, ela ocorre justamente pela incapacidade do fígado de excretar bilirrubina, devido à insuficiência hepática. O paciente cirrótico, ele também tem complicações cardiopulmonares. Por conta da vasodilatação, que também ocorre a nível pulmonar, ele acaba desencadeando uma hipoxemia arterial. O eritrócito, ele tem um pouquinho menos que 8 micrômetro. Se o paciente está vasodilatado, principalmente o paciente cirrótico, o diâmetro do capilar pulmonar, ele passa de 8 micrômetros até 500 micrômetros, ou seja, vão passar vários eritrócitos no diâmetro. Com isso, a oxigenação ela se torna ineficiente, ineficaz, porque é justamente essa composição normal do capilar pulmonar que permite uma oxigenação adequada. Como consequência, o paciente vai apresentar dispneia. No exame físico, o médico pode notar baqueteamento digital, cianose e as aranhas vasculares. O paciente cirrótico, ele pode ser compensado ou descompensado. O paciente compensado, na maioria das vezes, é aquele paciente assintomático ou aquele paciente que só tem como queixa fadiga, distúrbio de sono, diminuição da libido. Geralmente, esses pacientes são de difícil diagnóstico, ou quando o médico consegue diagnosticar, é aquele paciente que já tem a doença hepática crônica, faz acompanhamento regular com o médico e o médico pedindo alguns exames para avaliação da doença crônica, como uma biópsia ou um ultrassom, acaba identificando a cirrose. Já o paciente descompensado é aquele paciente que já vem com queixas. A queixa principal é a ascite, ocorre em 80% dos casos, mas ele pode apresentar alguma outra complicação, como hemorragia, varizes, encefalopatia. Então é aquele paciente um pouco mais grave. Geralmente, o diagnóstico é feito nesse paciente já descompensado. Como se faz o diagnóstico? Em primeiro lugar, o diagnóstico de cirrose, ele sempre tem que ser considerado naquele paciente com doença hepática crônica, até porque a cirrose hepática ela é o estágio final daquele paciente que já cursa com uma doença hepática. O padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia hepática, só que ele é um procedimento invasivo e você tem outros meios de fechar o diagnóstico.
Em primeiro lugar, você tem que ver a clínica do paciente, você tem que fazer o exame físico do paciente. O paciente, ele pode estar apresentando uma icterícia, uma atrofia muscular. O paciente, ele pode estar apresentando angiomas aracnoides e eritema palmar, decorrente da vasodilatação e dessa circulação hiperdinâmica que ele está apresentando. Ele pode estar apresentando ginecomastia, por diminuição da testosterona, já que o metabolismo de gordura não está funcionando adequadamente. Ele pode estar apresentando petequias pela trombocitopenia e o tempo de protrombina alargado. Ele pode também estar apresentando esplenomegalia. É importante ressaltar que no início da doença cirrótica, o paciente ele pode ter até uma hepatomegalia, como uma tentativa do fígado de compensar aquelas áreas afuncionais. No entanto, com a evolução, a história natural da doença, o fígado ele tende a diminuir, porque ele tende a ficar todo fibrosado. Com relação aos testes laboratoriais, eles são inespecíficos e eles variam de acordo com a etiologia da cirrose. Se você pensar que o fígado ele é uma bomba enzimática, você pensa nas aminotransferases, vai estar alterado. Na gama-GT vai estar alterado. Fosfatase alcalina vai estar alterado. Bilirrubina vai ter uma hiperbilirrubinemia. Albumina vai ter uma hiperalbuminemia, porque o fígado não vai estar produzindo proteína direito. Vai ter um alargamento do tempo de protrombina, diminuição da atividade da trombina, porque o fígado ele também produz os fatores de coagulação. Então, de um modo geral, esses testes laboratoriais vão estar com algum tipo de alteração. O que pode acontecer? Aquele paciente que ele faz acompanhamento com o médico porque ele já cursa com uma doença hepática crônica, se o médico começar a ver essas alterações laboratoriais de forma significativa, já que ele deve fazer esses exames de forma rotineira, o médico pode pensar, nossa, esse paciente ele pode estar cursando com uma cirrose, pode sugerir o diagnóstico, pode fazer com que o médico tenha aquele start, mas não fecha diagnóstico. Tem que ser pedido outros exames para fechar o diagnóstico. Então, como fecha o diagnóstico desse paciente sem ser pela biópsia hepática e pelos testes laboratoriais que não tem como fechar o diagnóstico? Você fecha com a clínica do paciente, mais os exames de imagem. Pode ser ultrassom, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Os achados nos exames de imagem compatível com cirrose são um contorno do fígado nodular, você tem uma diminuição do fígado com ou sem hipertrofia do lóbulo caudado, e você tem uma esplenomegalia com a identificação de vias colaterais indicativas de hipertensão portal. Aquele paciente que apresenta uma doença hepática crônica e já vem com alguma complicação, como a CIT, que é a mais frequente, mas varizes, hemorragias, encefalopatia hepática, quase certeza que esse paciente já é um cirrótico. Eu diagnostiquei esse paciente, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma classificação funcional do paciente cirrótico. A classificação é a classificação de Child-Pugh. O que é avaliado nessa classificação de Child-Pugh? É avaliado encefalopatia, ACIT, tempo de protrombina ou INR, albumina e bilirrubina. Se o paciente ele tiver uma pontuação de 5 a 6, ele é um Child A. Se ele tiver uma pontuação de 7 a 9, ele é um Child B. E se ele tiver uma pontuação de 10 a 15, é o paciente mais grave, é o paciente Child C. O paciente Child A, ele é aquele paciente assintomático, com uma cirrose compensada. O paciente Child B, ele já tem alterações estruturais significantes. E o paciente Child C, ele já é aquele cirrótico totalmente descompensado. Tem também uma outra classificação, o MELD. O MELD, ele é o modelo de doença hepática em estágio terminal. Ele utiliza valores da bilirrubina, creatinina e do INR e te dá um número que varia de 6 a 40. O que visa o MELD? Visa avaliar a mortalidade, a chance daquele paciente morrer pelos próximos 3 meses.
O cálculo do MELD é feito por uma fórmula que envolve log na base E, neperiano, ninguém merece, mas dá de você avaliar de forma simples e fácil através de aplicativos, como mostra nessa figura, ou mesmo online em alguns sites. O MELD ele é utilizado para os pacientes descompensados, a fim de avaliar a prioridade para o transplante hepático. Então, aqueles pacientes que têm os maiores valores de MELD, eles têm o maior risco de morrer. Então, eles têm prioridade, eles ficam na frente, na fila de espera pelo transplante de fígado. Já diagnostiquei, já classifiquei meu paciente cirrótico, agora como eu faço para tratá-lo? O paciente cirrótico decorrente de doença hepática crônica, você tem que tratar a doença hepática crônica, porque a cirrose é um agravamento disso. Você também tem que evitar fatores que piorem o quadro do paciente, como o álcool e fármacos hepatotóxicos. Deve ser feito também o rastreamento de varizes, pode cursar com hemorragias, então você deve fazer o rastreamento e também o rastreamento de carcinoma hepatocelular. Os pacientes cirróticos, eles têm uma chance maior de ter câncer. O tratamento da cirrose descompensada, ela é direcionada para as complicações da cirrose. O paciente que cursa com varizes e sangramento varicoso, o objetivo do tratamento é diminuir a hipertensão portal. Então, você pode estar dando para esse paciente um beta-bloqueador não específico, como propanolol, produzindo assim uma vasoconstrição esplâncnica, diminuindo o fluxo venoso portal e diminuindo o risco de sangramento desse paciente. O paciente que já cursa com sangramento varicoso, ele deve ser um paciente tratado em UTI e deve ser oferecido para ele antibiótico profilático. Não deve fazer expansão de volume nesse paciente, nem transfusão sanguínea. O tratamento mais eficaz para esse paciente é a combinação do vasoconstritor com a terapia endoscópica. Tem também uma terapia de derivação denominada TIPS, que é anastomose intrahepática portosistêmica transjugular, que consiste basicamente numa anastomose entre a veia portal e a veia hepática, com o objetivo de diminuir a pressão portal. Só que essa terapia de derivação, ela pode trazer uma complicação importante, que é a encefalopatia hepática. No paciente que cursa com ascite, deve ser feita a restrição de sal, até 2 gramas de sal por dia, e o uso de diuréticos, como espironolactona, que é um diurético de alça. Só que 10 a 20% desses pacientes são refratários a diurético. Então, você pode estar fazendo uma paracentese de grande volume ou mesmo o TIPS, a anastomose. Os pacientes que cursam com uma síndrome hepatorrenal, que é uma insuficiência renal decorrente das alterações hemodinâmicas produzidas pela cirrose, ele é um paciente que o único tratamento é o transplante de fígado, bem como aqueles pacientes que cursam com síndrome hepatopulmonar. A síndrome hepatorrenal e hepatopulmonar, ela já é o estágio final da cirrose, que já é o estágio final da doença hepática crônica, ou seja, é um paciente gravíssimo e o único eixo terapêutico é o transplante de fígado. O paciente cirrótico, ele também pode cursar com uma peritonite bacteriana espontânea, que é uma infecção do fluido cístico. Essas infecções recorrentes no paciente cirrótico ocorrem por 2 motivos. Primeiro, porque o fígado comprometido não vai produzir as proteínas do sistema complemento de forma satisfatória, comprometendo o sistema imunológico. Segundo, porque ocorre um evento chamado de translocação bacteriana, em que as bactérias do trato gastrointestinal vão para sítios estéreis do corpo, já que o clearance bacteriano hepático se encontra comprometido. Deve ser feita a paracentese diagnóstica nesses pacientes com peritonite bacteriana espontânea. Realizar a paracentese em qualquer paciente com sinal ou sintoma de peritonite bacteriana espontânea, incluindo uma encefalopatia não explicada ou
uma disfunção renal. Visto que a peritonite bacteriana espontânea ela é muitas vezes assintomática, deve-se fazer a paracentese em qualquer paciente internado com cirrose hepática, independente da causa da internação. Deve-se fazer antibiótico empírico nesses pacientes com cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona ou amoxicilina com clavulanato. Os pacientes que cursam com encefalopatia hepática, você deve tratar o fator precipitante e diminuir os níveis de amônia. Para reduzir os níveis de amônia, você pode estar oferecendo para o paciente agentes que visam diminuir a produção de amônia no intestino, como a lactulose e os antibióticos não absorvíveis administrados oralmente, como a neomicina e o metronidazol. E o transplante de fígado. Ele é o tratamento definitivo da cirrose hepática. Uma pequena porcentagem dos pacientes vão manifestar complicações decorrentes da cirurgia, mas a maioria dos pacientes estarão curados. Quem tem indicação para o transplante de fígado? Os pacientes que têm um child a partir de 7 e um MELD a partir de 15. Então é isso, pessoal. Eu utilizei o Cécio, Tratado de Medicina Interna, como referência para fazer a aula desse vídeo. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigada e até a próxima.